continuar nossa semana do Pensando, vamos continuar nossa semana de videoaulas. E para nós utilizar muito a nossa cabeça e continuar pensando muito, até sair fumacinha da nossa cabeça, a gente vai iniciar um conteúdo muito legal em matemática, que é a questão do arredondamento. É algo simples, mas que nós precisamos estar atentos e pensar com muita atenção para conseguir compreender. Sobre o que fala o arredondamento? Ele vai arredondar algo. Quando nós não sabemos o número exato de alguma coisa, a gente então vai arredondar para o número mais próximo. Por exemplo, antes da nossa pandemia, a gente tinha várias festas por aí, várias festas acontecendo ao nosso redor. Se a gente fosse num lugar, a gente não saberia, olhasse, a gente não iria saber exatamente quantas pessoas estão naquele lugar. Então a gente iria fazer um arredondamento de mais ou menos quantas pessoas estão ali. Então a gente não pode dizer, naquela festa tinham 500 pessoas, se eu não sei se realmente tinham 500 pessoas. A gente tem que usar o termo aproximadamente 500 pessoas. Tinha uma estimativa de 500 pessoas. Então, quando numa frase vocês estão lendo num texto e vocês ouvirem a frase aproximadamente ou estimadamente, vocês podem saber que o número ele foi arredondado, ele foi colocado mais ou menos o valor do número. E aí vocês vão aprender agora a fazer esse arredondamento. Para isso, a prof vai usar o nosso quadrinho, que fazia tempo que a prof não usava o nosso quadrinho aqui nas nossas videoaulas. Então, esse quadrinho aqui vai ajudar a gente. Por exemplo, a gente tem a nossa linha numérica, né? Nossos números, que vai de 0 até o 10, certo? Então, eu preciso arredondar algo. Vamos entender, então, aqui o nosso número. Nós temos do 0 até o 10. No meio da nossa linha, o que nós temos? Qual é o número que é a metade? É o 5. Então, a gente sabe que o 5, ele é a metade. Então, se eu tenho o número 3, o número 3, ele está mais perto do 0 ou do 10? Ah, ele está mais perto do 0. Se eu pedir para vocês arredondarem esse número aqui, o número 13, arredonde a unidade. Qual que é a unidade dele? Essa aqui. Então, o número 3... que é a unidade, está mais perto do 0 ou mais perto do 10? Do 0. Então, eu vou arredondar o número para 10, porque eu vou pegar esse 3 e vou colocar o 0 no lugar. Então, vai ficar o 10. Então, eu posso dizer que tinha aproximadamente 10 pessoas na nossa sala de aula. Ah, prof, mas não, tinha 13. A gente sabe que tinha 13, mas quando a gente pede para arredondar, a gente tem que colocar para unidade mais perto. O que era mais perto? Dizer que tinha mais ou menos 10, aproximadamente 10 ou aproximadamente 20? Qual que fica mais perto da realidade? O 10. Então, isso é o arredondamento. Então, aqui a prof vai colocar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui o valor de 104. Tá pedindo aqui, ó, nós temos aqui o 104. Se eu precisar arredondar esse 104, o 4, ele tá mais perto do 0 ou mais perto do 10? Mais perto do 0. Então, o arredondamento de 104 seria 100. Mas, se eu tiver um número 134, tá vendo ali? 134, aí a gente tem que observar o que vai pedir. Eu vou pedir para arredondar a unidade, que é o 4, ou eu vou pedir para arredondar a dezena, que é o 34, ou eu vou pedir para arredondar a centena, que é o 134. Vamos ver todos esses casos. Então, se eu tenho 134 e eu quero arredondar a unidade dele, se eu arredondo a unidade, então o 4 a gente já sabe que ele é mais perto do 0 do que do 10. Então, 134 arredondando a unidade fica 130. Então, tá. Se eu vou arredondar a unidade, eu vou dizer que ele é aproximadamente 130 pessoas. Mas se eu quero arredondar a dezena, que é o 34. O 34, o que a gente vai fazer? O 34 tá mais perto do 0 ou do 100?
Ah, tá mais perto do zero, né, prof? Então, a gente vai dizer que é aproximadamente 100. Porque se eu colocar zero no lugar, ficou 100. E se eu dizer agora que eu tenho 134 e eu quero aproximar a unidade de centena, e eu quero arredondar a centena, o 134 tá mais perto do 100 ou mais perto do 200? Ah, prof, tá mais perto do 100, então também eu iria falar aproximadamente 100 pessoas. Mas se tivesse o 5, prof, o 5 é a metade, que nem nós falamos. Se eu precisar arredondar o 5, o que eu faço? Eu diminuo o número ou eu aumento? Se eu tiver o 15, que tem o 5, o que eu faço, prof? Eu coloco 0 ou eu coloco o próximo número, que é o 20? Sempre que for no 5, vocês vão diminuir, colocar 0. Se for 6, aí já vai subir para o número maior. Então, o arredondamento é assim, do 0 até o 5, ele vai diminuir o valor. Do 6 até a próxima unidade, aí vai aumentar. Conseguiram compreender? Ficou um pouco complicado? Como é que tá? Estão conseguindo compreender? Acho que agora com as atividades vocês vão conseguir compreender melhor. O prof tentou dar uma explicação para vocês entenderem como que funciona esse processo de arredondamento. Aqui na página 42, vocês vão ver números redondos, vocês conhecem? E vão ter 2 textos. Vocês vão ler esses 2 textos, se atentem às palavras que a prof falou. Estimativa, aproximadamente, tá? Olhem, destaquem essas palavras do texto e respondam aquelas perguntinhas ali do final da página 42. Na página 43, vai ter essa explicação de números redondos, que era o que a prof estava falando. Vocês vão ler essa explicação também e vão destacar as partes mais importantes dessa explicação. Na página 44, vocês vão resolver. Vai ter uma tabela ali na primeira questão, vão ter as caixas de leites que a Marcela e a turma dela arrecadaram naquele mês, naquelas semanas, são 6 semanas. Vocês vão somar tudo e vão ver exatamente quantas caixas eles conseguiram arrecadar. Vocês vão observar lá na reta numérica. Aquele número que foi o resultado de vocês está mais perto de qual outro número? Se fosse para arredondar, se fosse para colocar aproximadamente, que número que seria? Daí vocês vão responder, o número tal, que é o resultado, é mais próximo de 90 ou mais próximo de 100? A gente poderia dizer que eles arrecadaram aproximadamente quantas caixas de leite? Aí depois, na questão 2, vocês vão analisar outra linha numérica, outra faixa numérica, e vão ver o número, se ele está mais perto de um ou mais perto de outro. Todos esses, vocês vão usar a mesma regra que a prof falou. Até o 5 vai diminuir o valor, passou do 5 vai aumentar o valor. E aqui na página 45, na questão 4, vai ter uma tabela com os estados do Brasil e vai ter a população. Aí nessa população aqui, vai ter 2 outros quadradinhos para vocês completar. Aí diz assim, tá aí no quadro, tá aí na tela de vocês também. Aproximação para centena de milhar. E o outro, a aproximação para dezena de milhar. Então, não é que vocês vão ter que mudar o número inteiro, vocês vão ter que mudar a centena de milhar em um e no outro a dezena de milhar, que nem a prof explicou no comecinho do vídeo para vocês. Eu vou fazer o primeiro com vocês, olha lá, a Roraima. 605.761 habitantes. Aí a aproximação para centena de milhar. Qual que é a centena? É o 6, né? É o 600. 605, eu aumento ou eu diminuo? Lembra que é 5? Então eu vou ter que diminuir. Então eu vou falar que ela tem aproximadamente 600 mil habitantes. E aproximação para dezena de milhar. E a dezena de milhar, vocês também vão fazer a mesma coisa, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar, a prof tá aqui para ajudar vocês. Da página 46 até a página 48, vocês também vão estar falando sobre esse arredondamento. Vão ter problemas para vocês verem a diferença e também calcular essa aproximação, esse arredondamento. Na questão 6, vai ter sobre a Luísa, que comprou 120 camisas para fazer estampa.
vai ter o valor, aí vai perguntar, vocês vão ter que fazer o cálculo e depois colocar o valor aproximado. Então, sempre que vocês for colocar, não pode esquecer que na resposta vocês vão ter que usar aproximadamente tantos reais, aproximadamente tantas pessoas. Vocês precisam colocar isso, tá bom? Qualquer dúvida, a prof tá aqui para ajudar vocês. Então, são essas atividades que vocês vão fazer hoje, tá? É da página 42 até a página 48, mas as duas primeiras páginas são somente a explicação. Se vocês tiverem dúvidas, a prof tá aqui para ajudar vocês. Um beijão e a gente já volta com a nossa aula de História e Geografia de Santa Catarina.